SEB Educacional, Cogna, Etapa, Ânima e muitas outras redes de ensino. Outras menores, como é o caso, por exemplo, da Rede Decisão ou a Rede Fadelito, são redes que têm tomado o mercado educacional, hoje estão atuando em praticamente todo o território brasileiro ou concentrado em regiões específicas do país, mas são redes aí que hoje contam com 20, com 30, com 50, com 100, 150, 200, em alguns casos mais de 500 colégios espalhados por todo o Brasil. E diante desse cenário que tem surgido, que são as grandes redes, cabe uma pergunta: as escolas independentes, elas vão sobreviver a esse movimento de mercado que é cada vez mais as escolas estão entrando para essas redes de ensino? Bom, meu nome é William Lima, sou gerente comercial aqui da BW Contabilidade. Bom, e é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Um vídeo sobre como as escolas independentes vão sobreviver diante desse cenário que cada vez mais as grandes redes estão tomando conta do mercado. Se tem um movimento claro acontecendo no setor educacional hoje, é a consolidação. Grandes grupos estão crescendo, estão comprando escolas, expandindo a operação, centralizando gestão, e ganhar escala virou a prioridade desses grupos. Isso naturalmente gera uma preocupação. As escolas independentes, elas vão sobreviver? Principalmente as menores, aquelas de periferia, será que elas vão sobreviver? Eu acho que essa é uma pergunta legítima. Quando grandes redes crescem, elas ganham força em praticamente tudo. Ganham força em estrutura, ganham força na tecnologia, força em marketing, em captação, em negociação, em padronização, eficiência e muitos outros pontos. E competir contra isso parece cada vez mais difícil. Mas difícil não significa impossível. As grandes redes têm algo poderoso que é a escala. A escala, ela reduz o custo, ela melhora a margem, ela aumenta o poder de negociação, permite investir mais em tecnologia, em formação, em expansão, tomam decisão baseada em dados, operam com mais previsibilidade. Isso é muito forte. Então, a escola pequena perdeu? E a resposta, não. A escola pequena ainda ela vai sobreviver. A escola independente ainda vai. Mas por que a escola pequena não precisa competir em escala? Porque ela precisa competir em proximidade, em identidade, em relacionamento, em cultura, em agilidade. E as grandes redes têm estruturas, mas muitas vezes elas perdem a personalização, que é o que torna único, né? Perdem a velocidade de adaptação, perdem um vínculo, e isso ainda pesa muito para as famílias brasileiras, principalmente em educação, porque educação continua sendo profundamente relacional. O problema é que muitas escolas pequenas querem competir como se fossem grandes, tentam copiar o modelo, copiar a estrutura, copiar a linguagem, e aí perdem sua principal vantagem, que é a autenticidade. A força da escola independente está justamente em ser diferente, em ser a escola que é próxima das famílias, em ser uma escola viva. E o futuro talvez não seja dos maiores, mas dos mais claros para quem tem um propósito, porque o mercado consolidado aumenta a concorrência, mas ela também aumenta a especialização. E eu acho que isso abre um espaço para as escolas independentes serem fortes. Então, as escolas independentes vão sobreviver? Vão, mas não por resistência, mas por inteligência, porque a escola pequena que sobreviverá não será a que vai tentar ser grande, será a que vai entender profundamente o seu diferencial, porque eu acho que no fim, escala é poderosa, mas identidade também é, e na educação, muitas vezes a identidade, ela vence a escala. Então, se você for querer copiar grandes redes, grandes escolas, isso vai ser um problema para você, porque você não tem o capital humano que essas pessoas têm, você não tem o capital financeiro que essas pessoas têm. Então isso muitas vezes faz com que você queira ter um tamanho e andando dentro de um veículo que não comporta o seu tamanho. Então é importante que você primeiro reconheça o tamanho que você tem e trabalhe dentro dessas realidades. Se você não tem como competir, porque você não tem capital financeiro, capital humano para competir em algumas frentes, você pode competir em outras que não necessitam disso, que é o relacionamento com as famílias, que é o propósito, que é o processo de escuta dos alunos, de escuta das famílias, que é fortalecer o seu relacionamento com a família, que muitas vezes nessas redes isso se perdem, porque você não consegue dar conta dessa demanda de escala. Então, se eu pudesse te dizer uma coisa para te tranquilizar, é que as escolas pequenas e independentes, elas vão sobreviver desde que elas se entendam como escolas pequenas, visando serem maiores, mas entendendo a sua realidade hoje, não se enganando com as escolas maiores, não querendo copiar as escolas maiores, sendo que você não pode
pode sustentar esse modelo. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, eu quero te convidar a comentar aqui esse vídeo, a se inscrever no nosso canal, mas principalmente indicar o nosso canal e mandar esses vídeos aqui para outros colegas de profissão. Bom, eu espero você no próximo vídeo.